Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine, falando diretamente da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos como sempre falando de política. Hoje vamos falar de um assunto complicado, como sempre, né? Uma declaração infeliz do presidente Lula. Mas essa foi muito mal colocada. Como aquela que o bandido só rouba celulares para tomar uma cervejinha. Que agora dia 1º de janeiro vai ter novos impostos, nem o ladrão vai poder tomar mais cervejinha, né? Vai estar muito cara. Bom, uma fala inconsistente e inconstante da nossa realidade. Vamos entender o que o governo Lula teve que fazer agora. Porque agora ele manteve outra postura em relação a esse mesmo contexto. É um diz que me diz que nesse governo aí que tá louco, né? Agora o governo estará proporcionando aos brasileiros uma forma de seus celulares não caírem mais nas mãos de criminosos. Até aí eu achei bem legal, né? Um programa para combater o roubo de celulares que é chamado de telefone seguro. Uma iniciativa que visa inviabilizar o comércio de aparelhos roubados. E de acordo com Lula, isso será o suficiente para desestimular o crime em relação a roubos de aparelhos celulares. O programa vai funcionar dessa maneira. Você vai estar com um celular roubado, ou você é o ladrão, ou um mero receptador, ou você não sabe que ele foi roubado e você comprou ele por 100 pila. Então na tela desse aparelho aparecerá uma mensagem dizendo que esse aparelho é roubado e você se espanta. Essa mensagem diz para você entregar esse aparelho nas agências dos Correios mais próximas. Aquelas que não fecharam, que não faliram, né? Que não fecharam as portas. E nesse sistema, você não precisa nem ir na delegacia para devolvê-lo. Pois, segundo o governo, segundo Lula, muita gente acaba comprando celular roubado sem saber que ele é roubado. Como eu falei antes, né? Você compra um iPhone aí por 100 pila... e acha que não é roubado. Bom, no pronunciamento do presidente Lula, o programa, ele diz que o número do chassi do celular, ele próprio iria apertar um botãozinho, iria aparecer uma mensagem para quem estivesse com o aparelho roubado. A mensagem consiste em que todos que tiverem celulares roubados têm que devolver. Então, de acordo com Lula, o ladrão precisa devolver, pois ele pode estar cometendo um delito. É como se roubar o celular não fosse um delito, né? E se ele for pego com esse celular roubado, com essa mensagem na tela, ele poderá sofrer punições desnecessárias. Pessoal, nessa mesma declaração, o presidente Lula, falou que rico não compra telefone roubado, mas ele afirma que os pobres compram. Vamos ver aí com nossos próprios olhos e ouvidos, ouvir o que Lula falou. Dá uma olhada aí. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Punição desnecessária. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta, ou mais barata.
Bom, o que eu vou te dizer, né? Você viu com seus próprios olhos. O presidente da República está dizendo que o brasileiro pobre é desonesto. Você ouviu? Eu nem falei. Situação complicada. E com o ladrão não acontece nada. Se pegarem ele logo após o roubo, logo após ele será solto e voltará a cometer delitos. Esses mesmos delitos. Antes, Lula estimulou o roubo de celulares com algumas declarações falaciosas, dizendo que não é uma ação muito grave. Por isso que aumentou os roubos de celulares. Olha, a gente tem que ter em mente que você não compra um celular pela metade do preço, menos da metade do preço. Um iPhone 17, um Pro Max, custa R$ 11.200. Será que uma pessoa que financiou este celular, foi lá na loja, comprou, tá pagando em 24 vezes, pagou a primeira parcelinha do celular e foi roubado? Você acha que esse é um crime de baixa ofensividade? Será que essa pessoa que foi roubada, que está pagando parcela do celular antigo, vai deixar para lá e comprar um outro? Fica aí a pergunta para o final de semana, né? Segunda tem mais bloco Entendendo a Política. É bem complicado, sabe? Porque tem pessoas que defendem e tem pessoas que não defendem. Tá, pessoal? Vamos passar para o bloco esportivo agora. Bom, pessoal, assim, ó. Deixa eu falar para vocês, hoje tem o segundo dia da competição mais almejada de todas as nações do futebol, a Copa do Mundo. E hoje terá a abertura da partida, de duas partidas, né? Do Canadá, dois países terão partida, né? O Canadá e os Estados Unidos. Hoje tem Canadá e Bósnia. E vai ser uma verdadeira Bósnia esse jogo, acredito, né? Porque lá no Canadá, o que está em alta, né, nos esportes é o hóquei no gelo, né? Que é mais entusiasmante do que o futebol. Que coisa, né? E nos Estados Unidos, o beisebol e o basquete estão na frente do conceito do futebol. Que coisa, né? Bom, afinal, foi isso que foi decidido, né? Nesses dois países começam hoje e nos Estados Unidos o conceito bem à frente do futebol tem o basquete e o beisebol. E lá a abertura é com Estados Unidos e Paraguai. Estados Unidos e Paraguai. Essa sim vai ser uma partida boa. Para brilhantar a abertura da Copa nos Estados Unidos, terão dois shows. É que a galera não se liga muito em futebol. Daí se tem um showzinho no meio do jogo ou antes, sei lá, eles têm mais aptidão a ir. Hoje vai ter Katy Perry e Anitta. O que a Anitta tá fazendo lá nos Estados Unidos, hein? Bom, lá tem muitos paraguaios já nos Estados Unidos. Pouca gente com camisa norte-americana, mas com camisa paraguaia. Também, eu falei antes, né? O futebol é o terceiro maior segmento no esporte lá nos Estados Unidos. Eles não têm muita identidade com o futebol. Eu acho que eles estão também na final da NBA. É que nem nós aqui com o basquete. Tem basquete, mas é um basquete, né? E eles não. Eles têm uma aptidão muito grande para o basquete. Mas mesmo assim, lá nos Estados Unidos tem quem? Tem o Inter Miami. O Inter Miami, como se fala, né? E tem estrelas como Messi, Suárez. Mas a vibe vai ser essa. Algumas pessoas gostam, né, do Inter Miami, então vão para ver esse jogo aí. O Paraguai vai sair de cima
depois de tentar marcar esse ponto, né? Mas sem dúvida vai ser uma bela partida para acompanhar. Estaremos aí às vésperas da primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo. Todo o treinamento, as noites e dias de preparação foi para chegar a esse momento e se sair bem. Então, de Nova Jersey, Brasil e Marrocos. Hoje foi o último treino da seleção brasileira aqui nos Estados Unidos. O treino aconteceu no New York Red Bulls e foi legal. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã com a dupla. A dupla é agora, com a seleção brasileira. A parte da dupla Grenal, a notícia não é muito boa para o Grêmio, pois as apurações mostram muita dificuldade no plano financeiro do tricolor gaúcho. O Grêmio e a dificuldade está cada vez mais exposta. Por isso é que o Grêmio vai ter muita dificuldade de procurar reforços nessa nova janela. E a dificuldade maior também vem de dentro, né? O antigo time do Amuso chamou o tricolor na chincha. Ele pede que o tricolor pague o que lhe deve. Faltou aí uma grana na contratação do atleta e o Grêmio não está pagando. Senão o time vai acionar a FIFA. Se o antigo time do Amuso acionar a FIFA, daí vai complicar para o Grêmio. Vai trazer problemas grandes, pois talvez até pode perder pontos da competição, não contratar mais ninguém. Bem complicado, tem que resolver isso. E da parte do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos está onde? Está lá nos Estados Unidos para acionar algumas questões pertinentes ao clube. E sim também para ver os jogos da Copa do Mundo. O Colorado voltou a sondar, sabe quem? Um zagueiro, Dantas, do Novo Horizontino. O zagueiro foi destaque do Campeonato Paulista e tem apenas 22 anos, um rapaz bem promissor. Mas o entrave é que a última vez que ele entrou em campo foi em maio aí pela Série B. Ele alega problemas pessoais. Na segunda, voltaremos aí com a repercussão do futebol no final de semana. Oferecimento aí de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem dado um grande apoio aí na parte esportiva do jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês agora aí, teve um incêndio de grande intensidade e atingiu o interior de um bar na rua Joana Guindani Tonello, aqui no bairro Coab, aqui em Bento Gonçalves. E esse ocorrido aconteceu no início da tarde de hoje. As chamas tiveram início ali por 12h30, meio-dia e 30, e se alastraram rapidamente pelo local, como você pode perceber aí nas imagens. Causou a destruição completa da parte interna do bar, incluindo os móveis, equipamentos, mas temos uma informação para vocês: ninguém ficou ferido. Bom, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Bens materiais a gente resolve. Ontem iniciamos falando desse caso para vocês aqui. Eu até vou... tivemos esse caso aqui que deixou a comunidade toda
em pânico, pois o crime aconteceu à luz do dia e aos olhos de todos que passavam no centro da capital do vinho. Quando um pai, passando pelo centro da cidade com sua filha menor de idade e sua esposa grávida, teve a sua vida ceifada por um homem que estava fazendo suas necessidades fisiológicas na Praça Walter Galassi, ao lado do Shopping Bento aí. Levamos esse caso a público ontem, porque ontem foi o julgamento e não tivemos tempo hábil de acompanhar essa sentença aí que eles deram, né? E o veredito aí do tribunal, tá vendo imagens aí do tribunal de ontem? O veredito do tribunal do júri da comarca de Bento Gonçalves foi que Leandro Fusari foi condenado a 17 anos e 8 meses de prisão pela morte de Rui Fontes e cumprirá a pena em prisão em regime fechado, a princípio, pelo menos no início da sentença. O julgamento ocorreu no fórum aqui de Bento Gonçalves e mobilizou aí autoridades e familiares, né? O réu respondia pelos crimes de ato obsceno, fazer xixi em público, né? Não pode, né? No centro da cidade. E homicídio qualificado. Bom, o crime aconteceu em dezembro de 24 e ganhou grande repercussão na mídia por ter sido cometido em plena luz do dia em uma praça pública diante de diversas testemunhas. Durante os debates, o promotor de justiça, Gabriel Munhoz Capellani, sustentou a acusação e pediu que a condenação do réu fosse feita, né? Defendendo aí o reconhecimento qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A defesa, representada pelo advogado Vinícius Boniatti, representou a sua tese aos jurados e buscou contestar os elementos apresentados pelo Ministério Público, pedindo que os argumentos fossem considerados pelo Conselho de Sentença. Após a fase de debate, os jurados se reuniram aí para responder aos questionamentos formulados pelo juiz, pelo presidente do tribunal do júri, né? Com a decisão da condenação foi fixada em 17 anos e 8 meses de prisão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado na penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Bom, eu tenho agora uma outra informação do centro de Bento, também falando de um crime, né? Uma idosa aqui da capital do vinho, com várias passagens pela polícia, foi presa novamente por furtos em uma loja no centro da cidade. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o delito. Veja as imagens. Olha só essa idosa. Essa senhora de 60 anos já tem 39 passagens pela polícia por apropriação indébita de mercadorias ou furtos. Uma situação bem cotidiana para essa mulher. Se formos perceber aí, ela bota as mercadorias na sacola como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Então o comerciante, de posse dessas imagens, acionou a Guarda Civil Municipal e quando ela saiu do estabelecimento, ela foi detida pelos agentes da lei. Os produtos furtados foram contabilizados em R$ 1.700. Ela ia sair com R$ 1.700 da loja, do estabelecimento. Prejuízo considerável, considerando as condições atuais do comércio local. Nesses dias de recessão, nesses dias de Expo Bento, né? A galera procura ir fazer as compras lá na Expo Bento do que comprar nas lojas aqui da cidade, né? O comandante da Guarda Municipal disse que ela é uma figura já bem conhecida dos agentes e que ela é usuária de droga e posteriormente ela troca esses produtos por drogas. Que coisa, né? Vamos a um pequeno comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem nos dado apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. Mais uma de segurança pública, essa não vai ter foto, hein? Um roubo de grandes proporções foi realizado em Bento Gonçalves no início dessa semana. A dona de um estabelecimento comercial foi mantida de refém por bandidos armados e ela foi obrigada a entregar a chave de sua casa e de sua empresa para os criminosos. Que eles roubassem dinheiro e objetos dos dois locais. O caso é investigado pela Polícia Civil. A reportagem não irá informar aí o bairro e o local do fato para não prejudicar as investigações. Mas temos que ficar sempre de olho com estes crimes. A gente tem que ter noção de quando a gente entra em casa, olhar sempre os dois lados, vai abrir a garagem, olha ver se não tem gente perto. Temos que estar atentos. De acordo com informações, este crime ocorreu ainda na segunda-feira. A empresária foi capturada pelos criminosos quando ia para sua casa. Ela foi mantida sobre a mira de um revólver e obrigada a entregar as chaves da residência e também da empresa. Os bandidos foram até os dois locais, enquanto a mulher era mantida refém por dois deles. Os criminosos conseguiram roubar uma grande quantidade de dinheiro e depois do sucesso do roubo soltaram a vítima. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia de polícia de Bento Gonçalves. Deixa eu falar para vocês outra situação complexa aqui. Os problemas envolvendo a educação de Bento Gonçalves não se resumem apenas à falta de vagas para as crianças na educação infantil. Também há problemas estruturais. Pais denunciaram o fechamento da Escola Municipal Simone Dalla Costa Lemos, no bairro Fátima. Ela ficará fechada por pelo menos 6 meses, voltando a funcionar só o ano que vem. Detalhe, a escola foi construída há pouco mais de 3 anos. A gente anunciou aqui com grande felicidade quando a galera conseguiu inaugurar a escola, né? De acordo com os pais de crianças que frequentam essa escola, eles mesmos vinham cobrando a direção em função desses problemas de infiltração, umidade dentro do estabelecimento de ensino e outras coisinhas mais. Em alguns locais chove como na rua. Aquela obra só tem laje em cima, um dos pais dizem. Então a infiltração em todas as salas praticamente. A direção da escola enviou um comunicado aos pais sobre o fechamento. No documento, a direção informa que será realizado um remanejamento das crianças para outras escolas. Além disso, na segunda, dia 15 e terça, dia 16, às 19 horas, a equipe do setor de vagas da Secretaria Municipal de Educação estará presente na escola para ouvir as famílias e prestar orientação e organizar a designação dos alunos para outras unidades escolares do município. Deixa eu te falar aí, uma das mães que estava despreparada com essa situação, né? E diz ela, querem colocar a minha nenê em uma escola lá perto do hospital. Não tenho condições de levá-la a pé até lá. Por isso, não consigo ir trabalhar. Não estão levando em conta os casos em que as famílias não têm carro para levar os filhos. Desabafou essa mãe. Indignada, né? O problema da Escola Simone Dalla Costa Lemos é que
explica o fato que a Prefeitura de Bento Gonçalves mantém mais de 100 vagas na educação infantil sem utilização no primeiro, só tem um, né? No primeiro semestre desse ano. Mesmo sem comunicar oficialmente ao poder público, estava assegurado as vagas para fazer o remanejamento das crianças do bairro Fátima para outras escolas com vagas compradas, evitando assim a necessidade de ter que fazer novas compras. Essa reportagem é trazida ao público através do nosso parceiro do portal NB Notícias. Obrigado aí ao NB, ele sempre tem trazido para nós grandes informações e a gente repassa para vocês aqui. Olha ali o Santo Antônio, amanhã é dia do padroeiro. O município se prepara para celebrar o dia de Santo Antônio do Santo Casamenteiro. Para os romeiros circularem aí nas proximidades do santuário, o Departamento Municipal de Trânsito implementará um cronograma especial de bloqueios, desvios e outras cocitas más no fluxo de veículos nas áreas centrais da cidade. E tem que fazer como sempre, né? As alterações afetam diretamente as vias de acesso à Igreja Matriz e os pontos onde ocorrem as tradicionais barracas de doces, promessas e artigos religiosos. Os motoristas que necessitam trafegar pela região devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas durante o período de festividades. Agentes de trânsito realizarão um monitoramento fixo nos cruzamentos para orientar o fluxo e garantir a travessia segura dos fiéis. E o DENIT promoverá as seguintes modificações: a interrupção total do tráfego de veículos na quadra em frente ao Santuário Santo Antônio. Também serão feitos desvios no fluxo nas linhas de transporte coletivo, porque eles têm que passar por aí, né? E o seletivo, então, que cruza o quadrilátero central, as áreas de estacionamento também terão restrições de vagas de estacionamento aí na Zona Azul, em pontos específicos para montagem de estruturas de apoio. O tráfego será restabelecido normalmente logo após o encerramento da missa, das festividades e da tradicional procissão, né, do padroeiro. Respeitar a sinalização provisória da festa de Santo Antônio em Bento Gonçalves é fundamental para manter a ordem viária na cidade. E colocando com as diretrizes do trânsito em Bento Gonçalves, esta é a diretriz que devemos respeitar. Então tá certo, pessoal, a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!